Seja muito bem-vindo ao 23º episódio do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece esse projeto, aqui a gente visa trazer muito conteúdo de qualidade aqui na área de gestão de frotas, dicas essenciais aí para você reduzir seus custos operacionais, estratégias para você otimizar sua operação e muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit e eu estou aproveitando esse espaço aqui para pedir para você se inscrever no canal, caso você não conheça esse conteúdo, né, o Inflit, os conteúdos que a gente traz. Comente também, deixe seu curtir, compartilhe com outras pessoas, né, para conhecer mais desse âmbito da área de gestão de frotas e se capacitar cada vez mais. Aqui embaixo também na descrição a gente tem um grupo, né, de gestão de frotas para você receber conteúdos de forma muito mais fácil, né, muito mais fluida, que a gente sabe que essa área de gestão de frotas a gente tem acaba que a gente tem poucas informações, né, poucos conhecimentos, e a gente gosta de trazer nesse grupo aí notícias do setor, conteúdos da Inflit aí de forma de fácil acesso, né, para você ter na palma de sua mão, não apenas uma notificação no celular. E hoje a gente está aqui com novamente mais um convidado especial, uma convidada dessa vez, né? A gente está aqui com a Jaqueline Lívia, ela faz parte aqui do nosso financeiro. Eu queria passar a bola para ela se apresentar um pouquinho. Oi, Marley, prazer estar aqui. Sou a Jaqueline, como você já falou. Sou formada em Ciências Contábeis, já atuo no ramo financeiro já tem uns 12 anos da minha carreira. Dei uma paradinha para poder atuar como professora de matemática em uma escola particular aqui em Salvador. Lecionei durante 5 anos, mas decidi voltar realmente, que era mais a minha cara para o financeiro empresarial, para a área empresarial. E cá estou. Tenho um pouco tempo na Inflit, vim com esse desafio de fazer o financeiro rodar, porque estava um pouco esquecido. E a gente está organizando, estamos incluindo processos e o trabalho está ficando muito bom, mas ainda temos uma caminhada muito grande. Muito bom, Jaque. Eu fico feliz de você ter aceitado esse convite, né, de ter participado aqui desse episódio do podcast. E como a gente sempre fala aqui muito sobre a parte de custo, de reduzir custo, aumentar a margem de lucro, né? Todos esses pontos, assim, a gente nunca chega a se aprofundar tanto nessa parte técnica, né? Para entender como é que a gente pode fazer isso realmente, né? Como é que o gestor de frotas ele pode entender como é que pode gerir uma parte financeira da melhor forma. Porque quando a gente fala de gestão de frotas, né? A gente não entra só no viés de entendimento de caminhão, de entendimento de rota, de peças de veículos, na parte mecânica, né? A gente envolve a gestão também, a parte de liderança, você lida com o time e também a parte financeira, né? Os números de gestores de frotas aí são diariamente cobrados pela parte financeira. Então, se a operação ali está muito cara, na parte de logística, né? Na parte de transporte, ele que é o principal responsável. Então, a gente trouxe justamente aqui esse tema importante, né? Que é justamente o tema de como organizar o financeiro de uma gestão de frotas, né? E aí eu queria entender, já que você com as suas inúmeras experiências, né? Então a gente vai começar aqui a bater esse papo. Eu espero que o pessoal também possa adquirir bastante conhecimento. E eu queria que você explicasse, resumidamente, né, como funciona o financeiro de uma gestão de frotas, né? O que é importante anotar, observar, detalhar e por aí vai. Então, nós temos sempre que ter a preocupação e o ponto central que o financeiro ele é o coração da empresa. Uhum. Se o financeiro não está bem, nenhum outro setor ele vai estar bem. Não tem como, né? Se eu não tenho recebíveis, se eu não tenho os meus dados de pagamento, se eu não tenho os controles dos meus indicadores, eu não tenho como fazer toda a gestão realmente da minha empresa. Eu não tenho como botar o comercial para poder rodar, porque ele só vai trazer... Mas será que ele está trazendo os clientes necessários para poder a gente estar recebendo e fazendo pagamento das nossas despesas? Uhum. Será que está de acordo com o que a gente quer? Está de acordo com o que a empresa está se propondo a fazer? Então, a gente tem que fazer uma análise geral para poder entender realmente essa parte. E o financeiro, eu sempre digo que ele é o coração, porque se o coração parar de bater, já foi. Então, se o financeiro não conseguir, não ter processos, ele não ter uma organização, a empresa ela não vai adiante. Então, como é que eu faço? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar. Como é meu ponto central? Eu sempre digo que o principal do financeiro é organizar fluxo de caixa. É eu ter a ciência do que está entrando e do que está saindo, que é vulgarmente o que a gente fala. Quais são as nossas receitas, quais são as nossas despesas, quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis. E eu preciso entender tudo isso para poder eu realmente trazer a empresa para perto, né, entender. E o financeiro também tem que andar
sempre colado com todos os setores. Eu preciso pegar custo da minha operação, como você mesmo falou. Se a logística, como é que eu faço para poder ter o custo da minha logística? Como é que eu faço para poder reduzir o custo? A gente precisa caminhar junto. As pessoas da logística precisam trazer o que é necessário para poder fazer rodar aquele setor e a gente vai entender ali dentro do que ele se apresenta, né, do âmbito que ele apresenta, Sim. o que é que a gente pode reduzir, o que é que a gente pode contratar aqui para poder a gente trazer mais automação para aquele setor, vai reduzir de quanto, vai trazer quanto para a gente. Então, a gente tem que ter realmente todos os setores andando com o financeiro. Eu prego muito por isso. E processo. A gente precisa ter todos os processos estabelecidos e seguidos também, o que é principal. Não adianta somente a gente implementar um processo e não seguir. Sim. A gente precisa seguir com o processo. Por quê? A cada análise que a gente faz de um indicador, a cada análise que a gente faz daquele recebível daquele período, daquelas minhas despesas, eu vou ter como saber como é que está a saúde financeira da minha empresa. O que é que eu posso fazer aqui nesse momento? O que é que eu posso reduzir? O que é que eu posso antecipar para poder ter um desconto melhor? Então, tem tudo isso. A gente vai reduzindo em todos os âmbitos ali realmente e a gente vai analisando passo a passo do que a gente pode fazer para poder ter um financeiro saudável, né? Ter uma empresa saudável. Sim, perfeito. E a saúde financeira era o principal, digamos assim, indicador para você entender se sua empresa está crescendo ou não está, né? Sim. Ou empresa ou até o mesmo setor, né? Sim. Então, se a saúde da financeira tá boa, a gente vê que está em crescimento, né? A gente consegue ver que pô, o lucro está aumentando ou o custo está baixando, porque custo sempre vai ter, né? Sim. Em qualquer operação sempre vai ter. Mas a gente precisa entender se esse custo está sendo eficiente ou não. E a saúde financeira, ela responde diretamente a isso, né? Fora isso, não adianta a gente estar recebendo, né? A receita está só aumentando. Sim. Se a gente só está olhando para um lado, só está olhando Exato. só para a receita. Então, aí todo mundo pensa que está tendo lucro. Porque, Exato. poxa, estou vendendo muito e meu caixa está aumentando. Mas, às vezes, nem está aumentando. Porque você não tem o controle do que está saindo. Exato. Você não tem, realmente, você não consegue olhar para ver como é que estão os seus custos, como é que está a sua inadimplência, que é principal. Exato, né? exato. Hoje a gente precisa ter, realmente, uma meta para inadimplência. O Sim. que é aceitável para a empresa, dependendo do que eu fature, para poder eu ter de inadimplência, para poder minha empresa rodar, porque senão vai parar. Então, a gente precisa analisar isso. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu estou vendendo muito e eu não vejo dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho controle do outro lado, eu não tenho controle do que está saindo, só Sim. tenho controle do que está entrando. Mas, às vezes, nem o que está entrando, de fato, ele está tendo controle. Porque Exato. tem muita gente lá atrás que está devendo, tem muito cliente que também não está ali arcando. Possa ser que tenha alguma deficiência, estou cobrando a menos para um cliente, ou às vezes estou cobrando a mais também para um cliente, e isso também vai entrar em conflito com o que a gente precisa. Então, a gente tem que ter o controle dos dois lados. Exato. Está entrando e está saindo. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu tenho aqui custo? O que é que eu posso diminuir aqui? Onde é que eu posso mexer aqui para poder eu ter um retorno melhor? Né? Eu ter uma lucratividade melhor. Então, a gente também precisa olhar isso. Não é porque está vendendo que a empresa está dando lucro. Exato. Precisa ter o controle realmente do que está saindo também, que é o principal. Às vezes a gente recebe salário, vamos lá. Se a gente não tiver controle do que a gente tem que pagar, ou a gente vai acabar não pagando alguma despesa, Sim. ou vai faltar dinheiro para poder fazer a conclusão, o pagamento de tudo. É o que acontece também. A gente não pode estar preocupado só com o que a gente vai receber. Sim. A gente tem que estar preocupado com o que vai receber e com o que vai pagar. Eu tenho que ter o controle dos dois lados, sempre. É chato? É metódico às vezes? Sim, mas precisa ser. Porque senão a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue realmente ter um controle e ter um financeiro na mão. Sabe, a gente precisa ter os nossos números na mão, preciso ter os meus indicadores na unha ali, ó. Exato. Estou recebendo isso, mas essa parte aqui da minha inadimplência não está impactando no que eu preciso pagar, eu não estou queimando caixa, eu não estou precisando pedir empréstimo. Então, tudo isso precisa ser analisado, tudo isso precisa ser ali, ó, na unha. Sim. Que a gente tem que ir realmente, porque senão, em algum momento, vai faltar. Perfeito. E aí, tudo que você fala também se aplica muito à área de gestão de frotas, né? Você trouxe exemplos de outros setores também, mas a área de gestão de frotas também ela funciona dessa forma. Então, pega essa dica, né? Pega isso que tudo que Jaque falou, justamente para entender como é que você pode aplicar isso dentro da gestão de frotas, né? Porque custos você vai ter sempre, né? E sua frota pode também estar trazendo um lucro, né? Normalmente ela sempre traz, porque o transporte, né? A parte logística, com a depender do segmento de mercado,
é o coração do seu negócio, né? Então, se você não transporta, você não vai ter receita, né? Você não vai entregar o que você tem que entregar. Então, a gente fala isso diretamente em empresas como o quê? Transporte, empresas de transporte, empresas de distribuição. Então, é muito importante você entender justamente o que Jaque falou. Onde é que dentro dessa operação aqui eu posso diminuir meus custos, né? Ou como é que eu posso aumentar meu lucro, né? Então, você também é constantemente cobrado dos seus gestores, né, dos seus diretores, a parte financeira, né? E muitas vezes essa parte financeira você pode fazer uma gestão de frotas excelente, mas são vários fatores externos que influenciam no meio. Gasolina, por exemplo, Sim, falta o de... custo está altíssimo, né? Se a gente Exato. for levar em consideração isso. Gasolina é o principal custo, né? Pneus. Imagine se tem uma escassez de algum material que faz pneu, por exemplo, ou até o próprio pneu. Sim. Né? O custo começa a subir muito. Então, você precisa entender toda essa parte financeira para saber o que é que realmente está acontecendo e que quando você for cobrado, você saber falar e saber também como passar por cima. E fora que a gente ainda traz assim, a redução da gasolina também, quando a gente faz uma gestão de fato da minha rota. Exato. Né? Que a gente ali consegue realmente mapear direitinho. O que é que eu tenho aqui na minha rota? O que é que eu preciso, principalmente de entrega? O que é que eu preciso entregar hoje? O que é que eu preciso entregar nessa semana? Onde eu posso reduzir? Porque tem muito isso. Eu já vi casos de empresa de transporte que o cliente estava no bairro A, tinham 2 clientes no bairro A, e aí colocou um cliente para entregar um cliente no bairro A, depois ele ia para o bairro B, depois voltava novamente para o bairro A. Não tem sentido, isso porque né? não tem sentido, mas também porque a parte de trás, que também faz a parte de alimentação do sistema, ele não identificou que todos os 2 clientes, apesar de estar no mesmo bairro, o período de entrega é diferente. Então, será que não valia a pena colocar em outro momento, colocar em outro dia? Ou tentar ajustar os 2 clientes para poder receber em um único horário que fosse bom para ambos? Então, assim, às vezes os pequenos detalhes que a gente vai vendo dentro do nosso setor, do nosso andamento, que a gente não consegue fazer esse levantamento e acaba que aumenta muito o nosso custo. Com certeza. Ah, não, só são 2 quilômetros, gente. São 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar. E esses 2 quilômetros eu poderia estar fazendo uma 4ª entrega. Exato. Eu poderia estar otimizando o meu tempo. Então, tem tudo isso. São detalhes que fazem a diferença. E são detalhes que se acumulam, né? Sim. Porque se tornam vícios. Sim. E esses vícios... É aquela exceção, né? A exceção virou a regra. Exato. O que não pode. Você vai acumulando esses detalhes e acaba que vai se tornando um problemão. Isso mesmo. Não vai, no final das contas, você não tem aquele lucro que você poderia ter. Né? Ou você não bateu, você ultrapassou a sua meta de custo que você deveria ter atingido. E vamos passar para a segunda pergunta. Na verdade, eu queria até ir para uma que você já tinha introduzido aqui, que era sobre fluxo de caixa, né? Você falou que realmente é a parte mais importante. Eu queria falar logo aqui, logo após essa primeira pergunta, como é que a gente pode organizar um fluxo de caixa, né? Hoje, eu gosto muito de trabalhar com fluxo de caixa semanal. Eu faço toda a minha semana, né? Distribuo a minha semana daquele mês para poder eu ter uma visão ampla do que eu vou ter. E, principalmente, para poder a gente trabalhar com fluxo de caixa, a gente tem que ter todas as despesas lançadas. Ah, Jaqueline, tem despesa que eu não sei o que vai acontecer. Você provisiona. Se eu sei que naquela semana eu vou ter uma despesa com material de escritório, eu vou provisionar essa despesa. Porque quando chegar naquela semana, se eu não tiver provisionado essa despesa, eu não vou ter surpresas. Ah, um valor baixo. Gente, sempre que a gente vai falar, a gente sempre fala, poxa, é um pouquinho, é um valorzinho, é isso. Faz diferença. Faz diferença. Então, a gente está preparado para aquele valor de recebível naquela semana e para aquele tipo de pagamento, para aquela quantidade de pagamento. Independente do valor que eu coloque, vai me fazer falta em algum momento se eu não tiver uma boa gestão. Sim. Então, eu gosto muito de planilhar o que eu tenho de recebíveis na semana, o que eu tenho possível inadimplência. Eu também estipulo uma possível inadimplência para aquela semana, dependendo do perfil do meu cliente, né? A gente consegue mapear o perfil do cliente, se aquele cliente realmente é um cliente adimplente antes do vencimento, depois do vencimento, como é que ele faz. A gente já consegue estar mapeando esse tipo de cliente e coloco todas as minhas despesas. Pode ter ali despesas que já estão confirmadas, que de fato vão acontecer, como também pode ter aquelas despesas provisionadas. Mas mesmo assim, eu vou ter noção do que eu vou ter que pagar e o que eu vou receber naquela semana.
Então, o fluxo de caixa, ele é muito importante para isso, para você entender. E, às vezes, você está querendo fazer um investimento, é a partir do seu fluxo de caixa que você vai ver se você vai conseguir fazer ou não. Você está querendo adquirir alguma coisa, é o fluxo de caixa que vai lhe dizer isso. É o termômetro da empresa que vai lhe dizer assim, ó, poxa, essa semana estamos mais tranquilos, vamos poupar aqui. Ou a gente pode até mesmo antecipar uma despesa que eu tenho na próxima semana, porque eu posso ter um desconto. Então, tudo isso que a gente vai mapeando, a gente vai vindo através da mente do fluxo de caixa. Então, eu brigo sempre lá na empresa. Sim. Vamos ter um processo, porque eu preciso saber o que eu vou ter que pagar naquela semana. Não posso ter surpresas, porque surpresas nem sempre a empresa está preparada. Por enquanto, nós estamos, mas pode chegar um momento que não vamos mais estar preparados para isso. Então, a gente tem que se antecipar. Exato. Eu preciso saber o que é que eu vou pagar naquela semana. Os custos fixos são ótimos. Aluguel, energia, telefonia, internet, sistema, isso aqui a gente consegue mapear e deixar o ano todo provisionado para poder estar acontecendo. Mas aquelas coisas que são esporádicas, né? Sim. Aquelas despesas que são variáveis, a gente pelo menos tem que ter um provisionamento desse valor para poder a gente conseguir observar como é que está o meu fluxo da semana. E eu bato sempre na mesma tecla. O fluxo de caixa é importante. Você pode ter um sistema, você pode fazer uma planilha, o que for, mas ele precisa ser feito. Ele precisa começar. E a partir do momento que você começa a ver que sua empresa está sendo organizada, você não quer mais parar. Muito pelo contrário, você quer aumentar como é que você faz aquilo, como é que você faz aquela análise. Você já vai começando a mapear assim, poxa, que eu preciso de um sistema para poder fazer isso. Essa planilha já não está mais resolvendo, eu vou além e aí isso vai crescendo e a empresa vai se organizando. Perfeito. E dentro da gestão de frotas também não é diferente, né? Todo mundo sabe que a gente fala muito sobre manutenção preventiva aqui, por exemplo, né? Então a gente sabe que o pessoal tem que estar preparado para fazer manutenções, ter custo de serviço, né? Se caso não seja um serviço interno, custo de peças, a gente tem custos também Deslocamento. de deslocamento, a gente tem custo de combustível. Então, pô, se for uma rota que ela é recorrente, você sabe quanto você gasta ali. Então, você pode se organizar no fluxo de caixa. Você pode saber, ó, para fazer essa rota aqui sempre, desse cliente que eu sempre vou, levo aqui, é tantos. Então, meu custo nesse fluxo de caixa, para esse caso, é esse, né? E tem vários indicadores também que a gente pode tentar observar mais na área de gestão de frotas que levam para esse lado financeiro também, né? Então, qual é o custo por entrega, o custo por quilômetro rodado, o custo por motorista, o custo por veículo, né? Então você começa a entender quais são os pontos fortes do seu lado financeiro, da sua gestão, e as maçãs podres também, né? O que é que está acontecendo, né, nesse caso aqui? E quando você tem esse cenário, você começa a comparar as outras coisas, porque você não faz só uma entrega, você só não tem um motorista, você só não tem um caminhão. Então você pode pegar os custos e comparar. Por que esse caminhão aqui está tendo muito custo? E fora que é assim, e a manutenção preventiva, ela serve muito para poder não ter aquela visita que não tem a necessidade de ocorrer. Exato. O que acontece muito. Poxa, A reativa. Vou ter que mandar, mas não precisava. Se não precisava, é porque você não fez uma gestão realmente aqui da sua manutenção preventiva, você não foi observar realmente o que é que precisava. E isso é Exato. custo. É E custo. isso aumenta. Dói no bolso. Dói bastante. E assim, se eu tenho como organizar, poxa, eu tenho uma manutenção aqui preventiva de 4 clientes, só que 2 clientes aqui já me sinalizou que não precisa, porque eu liguei antes para poder saber se eu precisava, como é que estavam, tudo isso. Então, gente, às vezes um telefonema, às vezes um e-mail resolve. E é muito mais barato, não tem custo, do que a pessoa se deslocar e depois ter que retornar novamente, porque aí não é uma única visita, são 2. Exato. Sendo que essas 2 visitas poderia ser apenas uma, e às vezes nem precisa de visita também naquele período. Uma coisa simples, durante o telefonema você consegue resolver. Então, a gente precisa realmente prestar atenção, de fato, aos pequenos detalhes. Sim. Sabe? E se a gente se antecipa para aquilo, a gente consegue verificar se, de fato, é necessário ocorrer ou não. Então, a manutenção preventiva, eu acho que é uma das coisas assim, principais que a grande maioria das empresas deveriam fazer e muitas não fazem. Com certeza. Sabe? Não se organizam para isso. Eu gosto muito e como eu sou metódica, eu gosto muito desse negócio assim. Precisa? Então vamos fazer. Não precisa? Para que vai fazer? Sim. Então, também tem isso. Eu vou gastar esse custo aqui desnecessário nesse momento?
Não, porque esse custo eu posso estar colocando para um cliente que realmente necessite e que vai me dar um retorno naquele momento daquele custo. Então, também tem que ter essa análise para poder ser feita. Perfeito. Eu acho que tudo isso faz muito sentido e, assim, para a gente saber como a gente está no caminho certo, né? É sempre meio complicado. Eu queria entender de você como é que a gente entende que está fazendo uma boa gestão financeira, né? O que é que você pode bater o olho e falar, pô, por esse número aqui, ou por situação também, mas normalmente a gente olha muito para número. Por esse número aqui, estando positivo, sei lá, tantas, ou a diferença gritante, porcentagem, eu estou fazendo uma boa gestão financeira. Como é que você consegue enxergar isso? Então, hoje eu digo que eu consigo ter uma boa visão do negócio pelo fato de que eu tenho o financeiro na minha mão. Eu sei o quanto eu tenho que receber naquele dia, eu sei o valor e o controle da minha inadimplência e eu tenho um controle das minhas despesas. Eu sei durante todo aquele período o que é que vai acontecer, eu sei o que é que vai, o que eu preciso ali estancar, o que eu preciso dizer, poxa, aqui segura. Então, assim, toda empresa que consegue ter na mão recebíveis, valor de inadimplência e despesa, está no caminho certo. Está começando a organizar. Não é aquela empresa que fica assim, meu Deus, peraí. Não sei. Tem despesa disso? Poxa, não sei. Não está mais perdido. Você tem noção. Então, assim, se eu tenho meus indicadores, eu consigo fazer o controle, está no caminho certo. A organização está vindo e processos estão sendo criados. Porque não adianta também estar tentando fazer várias coisas se não tem processos. Então, a gente está implementando aos poucos processos. Os processos, além de serem implementados, eles precisam ser seguidos. Eles precisam ser validados por time. A gente, às vezes, recebe feedback, como você mesmo já me deu feedback. Poxa, o financeiro está andando, o financeiro está melhor. E isso a gente tem certeza que estamos no caminho certo. Sim. Então, toda empresa que tem isso e consegue responder, não fica pensando, meu Deus, eu tenho isso? Não tenho. Se consegue responder as perguntas, consegue saber o que é que tem de indicador, o que é que vai estabelecer de meta, como é que está no caminho certo. Ótimo. Tá? É tanto na vida pessoal da gente também. Se a gente não souber o que a gente tem para poder fazer pagamento, Sim, a gente está organizado? Não está. Então, a gente precisa se organizar. Tanto empresa como pessoa precisa ter esse tipo de organização. Saber o que eu recebo, o que eu gasto, o que eu posso poupar, o que é mais importante, porque a gente precisa poupar sim, porque a gente precisa de verbas emergenciais. A gente vê como está o mercado hoje, mas a gente não sabe como vai estar o mercado daqui a 1 a 2 anos. E às vezes até as metas estabelecidas por nós, elas não são alcançadas. Mas a gente precisa ter meta, a gente precisa ter foco e precisa saber realmente como é que está o andamento desses números. Conhecendo os números, está no caminho certo. Perfeito. Eu acho que quando eu te fiz essa pergunta, eu achei que eu recebi algum indicador, algo do tipo, e realmente você trouxe uma realidade diferente, né? É muito mais voltado a... Se alguém te perguntar uma coisa do seu financeiro e você coçar a cabeça, não souber responder... Já era. Tem alguma coisa de errada? Tem uma coisa de errada. Tem Né? alguma coisa de Então, errada. saber se está no caminho certo vai muito do princípio do domínio do que você tem, né? Do setor, de pagar, de receber, enfim, inúmeras coisas. Então, eu acho que é muito interessante, inclusive, ter esse domínio, né? Para você que está ouvindo isso, entender quais são os seus custos na área de gestão de frotas, tudo direitinho, porque realmente isso aí é organização, pelo que Jaque falou aqui e me fez clarear. Eu estava esperando algum indicador, algum Imagina, número se eu fosse falar aqui específico. um monte de indicador para você. Você poderia ficar assim, sem entender? As pessoas que estão ouvindo também, que não conhecem, não trabalham, poderiam também ficar sem entender. Mas o que é o básico? O que é que a gente consegue ter controle, consegue ter na mão? É conhecer os nossos números. Você falou claramente. Se faz uma pergunta do financeiro, você com sua cabeça, tem alguma coisa de errado. Ou alguma coisa você não está sabendo conduzir, ou tem alguma coisa que está acontecendo e você não está identificando onde é que está o erro, né? Onde é que, poxa, está acontecendo isso aqui, vou deixar para lá? Não, eu preciso entender. Então, todo mundo que trabalha com financeiro, 90% das pessoas que eu conheço que trabalham com financeiro, eles sabem realmente o número na cabeça, se a empresa for organizada. Também tem isso. Perfeito. Né? Conheço vários colegas de área que vieram de empresas completamente à parte, que eu sobrevivia com valores altos de empréstimo, e enfim, mas que não sabia realmente conduzir as coisas simples. Eu gosto muito do feijão com arroz. Funciona. Coisa simples, funciona. Para poder você dar um passo além, o seu alicerce, a sua base, ela tem que estar completamente organizada. Não adianta você querer fazer uma coisa mirabolante se a sua base não estiver organizada. Você precisa.
o básico precisa ser iniciado para depois a gente ir adiante para uma coisa maior, para uma coisa melhor, que é o que a gente sempre busca. Perfeito. E aí, Jaque, indo para a próxima pergunta, né? Eu acho que esse conteúdo vai trazer bastante pergunta e eu estou gostando muito, eu acredito que o pessoal também de casa está gostando. Eu queria entender, né? Como é que o pessoal pode se preparar, o futuro, pode preparar o futuro financeiro, né? E possíveis eventualidades, né? Qual o tempo ideal para operar sem grandes impactos no caixa? Então, aí depende muito de empresa para empresa, né? Como esteja a saúde financeira da empresa. Eu sempre gosto de trabalhar com reserva. O que eu tiver sobrando naquele momento, invista. Faça alguma coisa, poupe de alguma forma, veja ali dentro do seu negócio o que é melhor para o seu momento, para poder você dar aquele primeiro passo. Eu sempre digo assim para alguns amigos que perguntam como se organizar. Gente, tem uma coisa simples. Você já guardou dinheiro na sua vida? Não. Comece pelo mais fácil. Nós temos quantos meses no ano? 12 meses. Você quer fazer o quê? Você quer viajar? Você quer comprar alguma coisa? Bora começar com o básico. Quero fazer um passeio. Cada mês você vai guardar uma quantia. Comecei com 20, no próximo mês 40, no próximo mês 60, aí você vai em um múltiplo. Eu gosto muito de um múltiplo. O que você escolher, você vai guardando, né, no decorrer do seu ano. Quando você chegar a dezembro, você vai ter dinheiro livre. Sim. E se você tiver além um dinheiro extra, guarde também, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Nós tivemos uma pandemia muito forte no ano de 2020. Eu vi muita gente tendo que fechar a empresa porque não estava dando, né? As despesas estavam muito maiores do que a receita. Teve muita gente que conseguiu se manter, mesmo diminuindo o valor da receita, porque já tinha um financeiro organizado. Sim. Teve muita gente que ficou demitida com a cabeça na mão porque não tinha reserva nenhuma. E no meu caso, o que muito me ajudou foi a reserva que eu tinha. E realmente, com MP, redução disso, redução daquilo, você acaba que você fica, né? Você toma aquele baque, porque você vai ter muitas coisas retiradas e você vai ter pelo menos o básico para você sobreviver e para a empresa sobreviver. Foi de ambos os lados. Não foi só um lado que foi afetado, foi geral. Sim. Então, naquele momento, se eu não tivesse uma reserva, eu não ia passar muito bem do jeito que eu passei. Então, é tudo, sempre essas coisas que eu falo. Gente, tá sobrando alguma coisa? Guarda. Não gasta com besteira. Coloca ali o que é que você precisa, o que de fato você precisa comprar, o que de fato você precisa pagar e vai se organizando. Porque daí você dá um passo à frente. Ah, vou ficar sem isso? Vai. É necessário para aquele momento? Não é. Para quem vai comprar? Sabe? Sim. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência. É comprar com consciência. Porque não adianta eu sair comprando tudo e depois não ter como pagar. E lá na frente, eu ter uma situação que eu precise daquele dinheiro e não tenho de onde tirar. Então, a gente precisa ter realmente. Precisa ter uma caixa de reserva, precisa poupar. E da forma que for para cada pessoa. Se não funcionar, guardar um pouquinho, estabeleça um valor fixo. Se não funcionar um valor fixo, vamos ver aqui o que é que funciona para você. Então, a gente vai entendendo, dentro de cada âmbito, o que realmente precisa. A mesma coisa para a empresa. A empresa ela precisa ter um caixa reserva, ela precisa realmente começar a investir. Porque chegar lá na frente, qualquer eventualidade, vai ter como se sustentar, vai ter como se segurar. Como aconteceu em 2020, a gente viu muitas empresas fechando por conta disso. Exato. Além de não ter organização, não tinha reserva de caixa para poder se manter durante o período. Então, foi muita gente quebrando, foi muita gente que até hoje não recebeu ainda indenização de empresas que realmente não tinham como, e aí a gente fica como? Exato. Inclusive, até no episódio anterior, que a gente estava falando aqui com o Fred, a gente falou muito sobre essas partes de eventualidades que tivemos no ano de 2022, né? E muitas coisas poderiam ter impactado também o financeiro. A própria parada nas manifestações nas rodovias mesmo, isso com certeza quebrou uma operação grande, né? Com certeza. E isso demanda custo. Demais. Custo. E você ter essa saúde financeira nessa organização, não vou dizer que você não vai ter impacto, mas o impacto vai ter ser menor. bem menor. Vai ser bem menor do que se você não tivesse realmente como você se segurar. Exato, por isso que é bem importante todo esse planejamento, né? A gente bateu muito nessa tecla em relação no último episódio, né? Então, se você não viu ainda, acesse lá o canal, que tá bem interessante. Mas a gente fala muito sobre isso e de se planejar, né? Porque eventualidades sempre acontecem. 2022 foi um ano
Atípico, né? muito atípico. A gente teve muitos eventos aí, né, na mesma época. Agora, esse final de ano mesmo, uma loucura. Eleição, Copa, Natal, Ano Novo, manifestação, né, muita coisa. E tudo isso impacta, E né? fora que, assim, as manifestações estão piorando. A gente tem que entender que o ano de 2023 ainda vai ter muita dificuldade para poder se passar. Então, a gente tem que se preparar. A gente tem que se precaver para isso. Exatamente. E aí, indo para a próxima pergunta, Jaque. Eu queria saber, assim, né, como organizar o pagamento das minhas dívidas e me preparar para grandes aquisições. Vamos lá. Eu gosto muito de começar aquele passo, assim, do simples. Se eu sei quais são as minhas dívidas, vou colocar tudo numa planilha. Gente, planilha é uma coisa maravilhosa. Você se organiza ali de uma forma, assim, surpreendente. Vou organizar. Quais são as dívidas mais caras que eu tenho, as que são mais urgentes, e aí você vai estabelecendo como você quer essa organização. A partir daí, você vai traçar um plano para pagamento, de acordo com o que você tem de receita. Tá? Esse plano de pagamento ele nunca pode ultrapassar 30% da sua receita. Mas, meu Deus, mas eu quero antecipar. Então, bora apertar um pouco mais. Mas o ideal é que não ultrapasse 30%. Porque a gente tem gasto com... Tem gente que tem filho na escola, paga aluguel, paga financiamento, carro, todas as outras coisas que são fixas, que isso não vai poder mudar. E a partir daí, desse planejamento, dessa organização, você vai estabelecendo o que você vai fazer de pagamento primeiro, ou se um parcelamento da dívida total, dos custos que você tem, vai estar enquadrando dentro do seu recebimento. Não pode ultrapassar. Porque quando a gente estabelece valores, a gente tem que entender que a gente tem que separar valores. Pagamento de dívida, custos fixos, lazer, porque, felizmente, né, as pessoas precisam de um momento de lazer. E aí a gente vai reduzindo o que são supérfluos. O que é que eu posso deixar de fazer naquele momento? Vou optar por uma coisa mais barata, né, para poder não deixar de fazer. E você organiza e coloca uma meta. Eu preciso e eu quero pagar em 3 meses, em 4 meses, que isso é o principal, é a meta. E depois que você estabelece a meta, é foco. Se você colocou na sua meta que você precisa pagar as suas dívidas em 5 meses, tenha foco nos seus 5 meses. Perfeito. E outra coisa, não pegue mais dívida, não assuma mais dívidas, porque senão não vai adiantar você pagar tendo que você está assumindo novas dívidas. Evite cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, tudo isso. Porque empréstimo, tem muita gente que defende que é para pagamento de dívida. Eu não defendo, porque geralmente quem pega um empréstimo e paga a dívida, faz outras dívidas. Só que esquece que o empréstimo ele precisa ser pago. Ele não foi uma doação. Você vai ter que pagar. E o empréstimo é uma dívida. Então, vira uma bola de neve se você não soubesse se organizar. Exato. Se você soubesse se organizar, se o empréstimo ele realmente ficar mais barato do que a sua dívida e você não for assumir novas dívidas e você estabelecer um prazo para pagamento desse empréstimo, ótimo. É a mesma coisa com a empresa. Estabeleça metas e tenha foco. Mas não pense que você pegando inúmeros capitais de giro, inúmeros empréstimos, você vai pagar as suas dívidas. Você vai fazer aquele momento passar tranquilamente. E o futuro? Você vai passar um band-aid na ferida enorme. Exatamente. Para poder tapar ali. Em algum momento ele vai cair e a ferida vai se abrir mais ainda. Sim. Então, tanto empresa como pessoas, a gente precisa estabelecer meta e ter foco para isso. E o principal também, eu volto sempre a falar, tá com dívida? Não faça novas. Tente ao máximo que você conseguir manter somente aquelas e fazer o pagamento daquelas. Jaqueline, é muito difícil. Não, gente, não é difícil. É porque a gente estamos em uma sociedade que é completamente consumista. A gente quer consumir. Não sei como é que eu vou pagar, mas eu quero consumir. Então, a gente tem que parar um pouco com isso. A gente tem que segurar um pouco isso. Se estabelecer uma meta, estabelecer um período, cumpra. E você vai ver que depois que você cumprir, você não vai voltar a viver aquele momento apertado, porque você pensa, poxa, não quero mais passar por isso. E essa ansiedade também, ela envolve muita concorrência, né? Quando a gente fala de empresas, né? A gente tem aquela vontade,
Quero crescer. Quero crescer. Meu concorrente está chegando. O que eu posso fazer diferente? Ainda mais nessa área aqui de gestão de frotas que a gente está falando, que é o principal modal de transporte do Brasil, né? Então, tem inúmeras empresas que estão nessa área de transporte. Então, o anseio, né, de crescer, aquele medo de... Ó, tem empresas aqui do meu lado que estão crescendo, me faz ter essas vontades de crescer rápido e fora assim, você quer crescer, coisas. mas cresça com responsabilidade, Exato. cresça com as suas metas que você está ali para poder alcançar e cresça com organização. Porque não adianta, quero crescer, aí fica aquele anseio, né? Sim. Eu vou conseguir, eu estou conseguindo mais isso. E a organização? E o planejamento? E a saúde financeira? E a saúde? Fica onde? É só o crescer? Não é só o crescer. Não é. Né? Você, além de crescer, você precisa se manter. E depois que você cresce para se manter, para crescer mais. Mas tem que ter ali planejamento e organização. Exatamente. Eu gosto muito dessas duas palavras porque ela permeia a nossa vida, tanto profissional como pessoal. Se a gente não tiver uma organização, não tiver um planejamento, a gente vai deixar a vida me levar? Sabe? A gente não vai conseguir organizar. Então, tanto empresa, por mais que, meu Deus, meu concorrente, coisa. E outra coisa, você tem que olhar seu concorrente de uma forma diferente. Se você olhar o concorrente desse jeito, que eu só quero crescer, você esquece de ver o que é que você precisava para poder você ter um diferencial. Porque não é só crescer. E o seu diferencial? Como é que você vai se manter no mercado? Tá? Então, tem tudo isso que a gente precisa realmente organizar. Então, às vezes, a gente precisa segurar um pouco a ansiedade para poder a gente ter responsabilidade com o que vai fazer. Perfeito. E, assim, você trouxe muito essa questão de prioridade também. Entender o que é prioridade, né, na área de gestão de frotas, né? Então, você sabe que você tem tais coisas que são prioridades, que são até prioridades que se tornam custos fixos, digamos assim, né? Então, você sabe que tem que fazer aquelas coisas, né? Então é se organizar, ter esse entendimento é bem importante para a gente ter essa gestão. E como você até falou aí agora, né? Não faz sentido a gente pagar dívidas, a gente tá ruim e do nada querer comprar um caminhão, por exemplo, né? Não é saudável. Não vai fechar. E assim, são pequenos custos, pequenas despesas assim, que a gente pode ir diminuindo, né? Que pode te trazer um retorno muito grande. Hoje a gente tem uma dificuldade geral na área de gestão de frotas, que é time para gerir frota, né? Empresas grandes, inclusive, que não tem gente para gerir frota. Então, você pega um custo desse, né, que vai saindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho... Já poderia ser um valor para a contratação de uma pessoa para estar ali de assistente. Voltada, né, para isso. Um estagiário, por exemplo, né, na área ali. Então, olha o tanto de pequenos... Aqueles pequenos detalhes que a gente falou, né, que vão se acumulando, que podem estar sendo transformados em outras coisas muito boas, que vão gerar muito mais resultados. Então, você trazendo uma pessoa muito boa para te ajudar na gestão de frotas, pode te dar um outro caminho, você vai gastar muito menos, então, olha o investimento, né? E assim, eu gosto muito também daquela questão assim, a gente não vende um serviço somente, apenas. Então, quem trabalha com a gente, que é parceiro nosso, ele precisa enxergar realmente o valor no que está sendo contratado. E a partir do momento que enxerga esse valor, ele vai ter essa preocupação de ter uma pessoa ali voltada para poder estar observando aquela parte da minha frota. Estar 100% ali, diz, vou fazer isso porque eu preciso reduzir isso, e esse serviço aqui que foi contratado vai me ajudar, vai me agregar valor para poder eu conseguir fazer mais isso. Então, a partir do momento que o prestador de o cliente nosso enxerga a gente não só como um prestador de serviço, mas como uma manobra que pode ali realmente ajudar ele a reduzir esse custo, ele vai enxergar valor no produto. Percepção de investimento e não de custo. Exatamente, porque é o principal. Hoje, quando a gente vai adquirir qualquer tipo de serviço, a gente não tem que olhar somente o valor, o preço, né? O preço, o valor em relação a preço. A gente tem que mostrar, a gente tem que enxergar o valor agregado para aquilo. Exato. E o retorno que vai dar. Então, assim, a partir do momento que as empresas começarem a enxergar dessa forma, ele vai ver realmente a necessidade que precisa de uma pessoa voltada para isso. De uma pessoa, de tecnologias para serem investidas. E preciso dar um upgrade aqui, porque esse upgrade que eu vou dar, ele vai me reduzir tantos % no meu custo, e isso em relação ao valor vai ser tanto. Então, quando ele começar a enxergar isso,
ele vai ter uma percepção melhor, realmente, pro negócio dele. Com certeza. E até mesmo assim, às vezes até nem só sobre retorno, mas também sobre segurança também, né? Se você se precaver, você investe numa tecnologia dessa, você consegue diminuir bastante a questão de acidente. Sim. Então imagine um sinistro, né, que acontece na estrada, a gente tem a indenização, a gente tem custo de reforma do veículo, às vezes nem tem como reformar o veículo, vai ter que comprar um novo. Então, é o tipo de custo, né, que está envolvido quando a gente não tem essa percepção de investimento em ferramentas ou em pessoas que vão trazer realmente o retorno. Então, é muito importante, né, também que nessas questões financeiras tenham esse entendimento de retorno sobre investimento, né? Que investir é importante, saber no que investir e entender quais são os retornos que eu posso obter com aquele investimento. Então, assim, por exemplo, a Infleet tem inúmeros cases de sucesso, né? A gente tem redução de custo de combustível, redução de hora extra, né, de funcionários que trabalhavam a mais, redução de tempo ocioso do motor, que isso envolve também custos de manutenção, que envolve custo de combustível, que o motor está ali ligado sem funcionar. Então, ter esse entendimento de que investir traz retorno também é importante para o financeiro. Entender que tudo funciona mais que a longo prazo do que a curto prazo, né? As pessoas, nessa ansiedade que a gente falou, querem resultados muito, muito, muito rápido, né? Ainda tem isso, ainda puxando esse gancho dos cases, quando a gente começa a trazer cliente falando realmente do produto em si, a gente começa a ter autoridade no que a gente está passando, sabe? E é importante a gente ter o cliente falando, olha, a partir desse momento, com esse produto, eu consegui reduzir hora extra, eu consegui reduzir custo com combustível, eu consegui fazer uma melhor gestão da minha frota. Então, a gente traz uma autoridade para o nosso produto que vai agregando muito mais valor. E fora que, assim, eu prezo muito pela questão de atendimento. Sim. Hoje, a gente fala uma única língua dentro da empresa toda, o que é importante, porque a gente tem interligação. E isso também é importante. O financeiro ele precisa estar interligado com todos para poder estar todos falando a mesma coisa. Para a gente trazer para o cliente realmente o que ele precisa. Exato. Que é outra coisa importante. Tem muita empresa que acha que o financeiro ele é completamente um setor à parte, uma empresa dentro de uma empresa. Sim, sim. Tanto que ele sempre fica isolado, né, normalmente. Exatamente. No escritório, longe de todo mundo. Fechado, longe de todo mundo. E não pode. Ele funciona como uma engrenagem ali para toda a empresa rodar. E isso vai trazendo também autoridade em cada coisa que a gente vai falando, em cada coisa que a gente vai passando. E eu sinto uma grande diferença aqui, que quando tem algum cliente para poder falar sobre qualquer coisa, mesmo ele procurando financeiro para assuntos de questões financeiras, ele também já faz uma pergunta para a gente em relação ao produto, sabe? Porque ele entende que estamos trabalhando de uma forma conjunta para ele. A gente está trabalhando, está todo mundo falando a mesma língua. Então, a gente está trazendo autoridade para o produto e o serviço que a gente está prestando, e ele está enxergando que está acontecendo isso. E isso é extremamente importante. Perfeito, perfeito. E aí, Jaque, só para a gente não se estender muito mais no tempo, né? Eu queria passar para a última pergunta. E eu queria entender, a gente está iniciando um novo ano, 2023 aí, né? E sempre é um ano, o ano novo é um ano sempre aquele que todo mundo fala, todo mundo fala, agora é mudança, vamos mudar, como é que eu posso me capacitar mais, como é que eu posso mudar aqui, fazer diferente, porque são novos desafios. E eu queria saber qual o primeiro passo para tentar se organizar financeiramente para 2023, né? Bora lá, primeiro passo. Escrever tudo que você precisa para poder se organizar em 2023. Seja para adquirir alguma coisa, seja para poder pagar alguma coisa, seja um novo projeto que você queira fazer, seja um novo trabalho que você queira mudar. Você estabelecer realmente metas e escrever tudo o que você precisa. Sim. A partir dali, você vai estabelecer prioridades. Perfeito. Vai se organizar para aquelas prioridades e vai estabelecer metas de acordo com cada prioridade. E depois que você estabelecer meta, tenha foco. Perfeito. Se foi aquilo que você estabeleceu, vá atrás daquilo. Não desvie o seu caminho. A gente sabe que a gente vai encontrar inúmeros, problemas pela frente. Mas tenha sempre em mente quais foram as metas que você estabeleceu, quais são as prioridades que você deu para ela e tenha o foco para poder cumprir todas elas. Perfeito. Tá? Então, a gente vai começar o ano 2023 com novas metas e a gente vai colocar ali quais são as prioridades que a gente tem, quais são os prazos que a gente precisa e foco total para poder estabelecer tudo isso. A gente conseguir alcançar.
E eu acho assim, acho que muitos dos gestores de frotas que estão ouvindo a gente agora vão se perguntar, mas como eu vou estabelecer metas, né? Baseado em quê? E eu fico assim, eu acho que tem algo muito claro que você pode fazer. É claro que talvez ele esteja começando agora, não tenha muita noção, né? Mas pega um dado histórico, né? Quanto é que foi que você gastou no mês passado, né? Talvez ele não fez a gestão em 2022 muito bem financeiro, não tem muita noção, mas pega o primeiro mês de 2023, vê quanto foi que gastou. E fora assim, ó, e se não tiver, tá? Eu não tenho dado histórico. Começa do zero. Exato. Sabe? Vamos aqui estabelecer quais são as minhas despesas, isso, isso e isso. Isso. Qual foi a minha receita? A minha última receita eu vou saber, pelo amor de Jesus. Receita todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ali eu pego a minha receita. Como é que eu quero ter o meu crescimento da minha receita? Estabeleça isso. Eu quero crescer de forma percentual, eu quero crescer de forma linear, de forma exponencial. Estabeleça como vai ser o seu crescimento. A partir dali, você está criando os seus dados. Exato, exatamente. Então, não fique preso. Não tenho dados, não vou fazer nada. Vai sim. Começa do zero. Começa do zero. Se você tiver dados, ótimo, porque aí você vai ter realmente mais coesão em tudo que você vai estabelecer a partir dali. Exato. Mas se não tiver, não é motivo para não começar. Tá? Comece a estabelecer ali, porque quando chegar em 2024, seu dado histórico vai ser 2023, porque foi o que você começou. Exatamente. Mas você precisa começar. Então, quero aqui a minha receita até o final do ano que alcance tantos por cento. Mas durante um ano, o que é que eu vou fazer para poder ela alcançar? E vai estabelecendo tudo bonitinho. Se você se organizar, se você planejar, você consegue... Desculpa, você consegue alcançar. Com certeza. Então, é assim, não tenho dados. Crie a partir dali. Não inventa. Tá? Eu vou inventar aqui um dado novo. Não inventa dado novo. É a partir realmente da sua realidade. Exato. E a partir dali você vai criando. Isso é uma das coisas mais comuns que acontece, né? Essa questão de dar início à coleta de dados e entendimento. Jaque, episódio excelente. Acho que o pessoal gostou bastante dessa parte financeira, né? A gente não tinha tocado muito, como eu te falei no início do episódio. A gente falava muito sobre diminuir custo, entender aí como é que a gente pode estar aumentando o nosso lucro. E essas partes técnicas, né, que você trouxe, essas dicas, essas instruções, eu acho que foi muito de grande valor para quem está ouvindo, né? A gente pegou exemplos gerais, como pessoas físicas, como empresas normais, e demos também exemplos dentro da área de gestão de frotas. E tudo isso foi para você pegar tudo que a gente falou e sintetizar, né, entender como é que você pode aplicar dentro da sua operação. As operações, elas são diferentes, os custos são diferentes, tem coisas que você realmente não vai conseguir reduzir custo em um tal ponto, mas você vai conseguir reduzir em outro. Por exemplo, né, quem trabalha com frios, o cara não vai conseguir desligar o Armazenagem veículo. não pode, né? Não Porque tem que ficar ligado, sabe? Mas outro ponto ele pode reduzir, já outra pessoa que não é frios. Então, assim, tente ver de que forma tudo isso que Jaque trouxe aqui pode ser aplicado ao seu processo. Então, Jaque, muito obrigado pela sua participação. Espero que você possa vir aqui mais vezes para a gente bater mais papo sobre financeiro. Acho que o pessoal gostou bastante. Não sei se você tem um último recado para dar para o pessoal, se você quiser, fica à vontade, mas agradeço muito a sua participação aqui. Obrigada, primeiramente, né, pela oportunidade. Gostei muito. Só convidar, estaremos aqui, tá? Para poder a gente trazer. E vou falar a vocês. Veja a realidade do seu negócio. A partir da realidade do seu negócio, você pode estabelecer, você pode planejar o que você precisa, tenha meta e tenha foco. E aí você vai longe. Então é isso, com esse recado final aí de Jaque, eu finalizo aqui o episódio do podcast. É isso, muito obrigado pela sua atenção. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu curtir, comente o que você achou desse episódio e compartilhe também para colega do seu setor aí que pode estar precisando dessas dicas essenciais sobre financeiro. É isso, muito obrigado, tchau, tchau.